Boa noite aos irmãos. É, Promessa é dívida, né? Então a gente prometeu que estaria com os irmãos aqui para a gente concluir um estudo que a gente teve com vocês na escola dominical, alguns domingos, e o convite foi lançado e a gente, então, aceitou para concluirmos esse estudo. Nós, no estudo passado, nós começamos a ver estudamos o capítulo, estamos estudando o capítulo 3, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, onde exige o nosso cuidadoso estudo. Que nós temos, vamos ler primeiro o texto, depois a gente faz a introdução. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou continuar no versículo 10, porque nós paramos no versículo 9. Então, hoje a gente continua no versículo 10. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, observe aqui que tem um porém aqui. Ele vinha falando, discorrendo sobre um assunto, e aqui ele dá um ponto final naquilo que ele vinha falando, e agora, a partir do versículo 10, entra um porém aí. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A instrução que ele dá aqui no terceiro capítulo da segunda epístola, dessa segunda epístola de Timóteo, exige aqui um cuidadoso estudo, porque, de um lado, nós temos a advertência quanto à condição de uma cristandade nos últimos dias. Nós falamos isso no estudo passado. Esse estudo, essas advertências que ele fez a respeito da condição da cristandade, que dos últimos dias, quando a gente fala últimos dias, está referindo aqui aos últimos dias da igreja. Enquanto que, por outro lado, e é o estudo que a gente vai basear nele aqui, que está a partir do versículo 10, nós somos instruídos quanto ao nosso recurso para que, como nós vamos viver diante desta cristandade, dessa condição tremendamente corrompida dessa cristandade. Então ele vira a página e ele começa assim: agora
ele vai falar, ele vai nos instruir quanto aos recursos que a igreja tem, quanto aos recursos que nós crentes temos, que somos a igreja, para vivermos de acordo com os pensamentos de Deus, tendo em vista o mal que nos cerca. Ou não. Nós estamos vivendo aqui na terra, estamos vivendo num céu ou não? Não. Certamente que não. Eu acho até, eu falei isso aqui no estudo, é até uma misericórdia que nós não precisamos formar a nossa própria opinião quanto à condição que nós estamos vivendo hoje, quanto à condição da cristandade. Não precisamos aqui aplicar os nossos próprios pensamentos sobre como devemos viver, como devemos nos portar, andar nesses últimos dias. Eu não preciso aqui incluir nada do meu pensamento, porque nós temos aqui a instrução que Paulo está dando quanto à mente de Deus, quanto aos caminhos que nós temos que trilhar em meio a esse mundo corrupto, em meio à presença do mal, do qual nós estamos vivendo nele. Nos primeiros 9 versículos, então, desse capítulo 3, nós temos uma imagem solene, então, da terrível condição, nós falamos no estudo passado, da terrível condição do mundo no aspecto da cristandade, com vista por Deus no final do período da igreja, nos últimos dias do final da igreja, entendemos muito bem que nós estamos nesses dias nos finais do tempo da igreja. Nos versículos 10 ao versículo 17, que foram os versículos que eu li aqui para vocês, então nós temos um claro desdobramento aqui dos pensamentos de Deus para nós, para o seu povo, quanto a esses tempos trabalhosos e difíceis que a igreja está vivendo e vai viver até ela ser arrebatada. Para entender, então, essas instruções do capítulo, a gente, acho que eu falei aqui, não vai dar para a gente falar um pouquinho sobre o capítulo 2, mas então aqui nesse capítulo 3, Paulo ele olha para além dos dias em que ele estava vivendo. Apesar dele fazer alguma conotação a Timóteo daquilo que Timóteo estava sofrendo, mas ele está apontando ele olha para além do dia em que viveu. Ele aponta para os últimos dias para mostrar para a igreja, para mostrar o desenvolvimento do mal que já havia começado na sua época. E esse mal iria se desenvolver, iria crescer até os finais dos dias da igreja. Então, esses males que nós estudamos até o versículo 9, são os males que constituem os últimos dias. Momentos, irmãos, momentos realmente difíceis. Momentos trabalhosos, do qual ele descreve aqui. Momentos trabalhosos para a igreja, momentos trabalhosos para os crentes. No entanto, como o restante do capítulo vai mostrar que Deus ele tem uma provisão para a igreja, para os crentes, nas palavras do apóstolo Paulo, ele tem uma provisão para o homem de Deus, para que ele viva de uma maneira abastecida diante dessa situação. Então, ele começa do versículo 10 ao versículo 17 a fazer a instrução para os crentes nos últimos dias. E com esse versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina,
modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Com o versículo 10, nós passamos a aprender, então, a rica provisão que Deus dá, a página que Paulo vira, com respeito ao crente escapar, conviver, tentar escapar desse mal, dessa cristandade nos últimos dias. E para esse fim, ele coloca, colocar de nós, para vivermos esses últimos dias, colocar de nós, primeiro, a doutrina e o ensino de Paulo. Segundo, o modo de vida que esse servo de Deus tinha e ele apresenta como modelo para os crentes nesses dias. Ele apresenta o próprio Senhor como modelo. 3. 4. O permanecer naquilo que aprendeu. É o quarto item que ele mostra. E quinto, as Sagradas Escrituras. Eu queria só... Quando a gente fala de uma cristandade, nesses últimos dias, quando a gente está falando de uma cristandade para escapar dos males dessa cristandade que nós estamos vivendo hoje, eu queria só explicar um pouquinho sobre isso. Eu não sei, eu não gosto de correr isso tudo. Eu gosto de deixar um pouquinho a coisa mais clara para a gente não... O caráter da cristandade hoje, o caráter do desenvolvimento da era que nós estamos vivendo hoje, é um caráter degenerativo. Nós estamos vivendo, a igreja está situada dentro de uma cristandade num caráter de desintegração, num caráter de degeneração em relação ao mal que se avoluma. E esse aspecto da cristandade, esse aspecto degenerativo, ele pode ser observado no decurso profético do desenvolvimento da presente era. E esse desenvolvimento da presente era, ele vai seguir até a volta de Cristo, que envolve o crescimento, vai envolver o crescimento de uma maldade tremenda, vai envolver um crescimento de uma apostasia tremenda, vai envolver o aparecimento do iníquo, tudo isso envolvendo o desenvolvimento dessa presente era, dessa cristandade. O mal, ele, segundo Paulo, ele vai atingir, nos últimos dias da igreja, tem diversas razões para a gente explicar o fato de que o apóstolo ele escreve sobre essa era comum no século mau. Por exemplo, eu vou pedir que vocês participem. Abram sua Bíblia no capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. E quem achar aí, vai ler para nós. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nós livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Livrar do século o quê? Mal. Livrar-nos do século mal. Cristo aqui ele descreve o caráter de um século mal, de um período em conexão que ele faz no capítulo das 7 parábolas do capítulo 13. É interessante esse estudo aqui do capítulo 13 das 7 parábolas. E nessa descrição, o Senhor fala da influência do mal. Nessas parábolas, ele fala da influência do mal em relação com a semeadura da palavra. Ele fala do joio, ele fala dos pássaros na árvore, ele fala da mostardeira, ele fala do fermento.
ele fala dos peixes ruins, ele fala, enfim. O seu propósito em descrever essas parábolas do capítulo 13 era atribuir um caráter novo, até então não experimentado do mal, como tem sido visto na presente era e vai se desenvolver até o período os últimos dias da igreja. Então, a presente era, eu estou só abrindo um parênteses aqui para descrever, quando eu falo de cristandade, é para os irmãos entenderem o que é a cristandade. A presente era, ela se caracteriza pela pregação do evangelho a todo mundo. Bom, caracteriza pela pregação do evangelho. E também pela constituição de um povo peculiar para o Senhor, que é a noiva dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, dentro desse plano, desse desenvolvimento dessas eras, e dentro dessa própria era, dentro desse plano divino estabelecido, nós falamos que há a pregação do evangelho. Mas dentro do desenvolvimento desse plano para a igreja, nessa era, dentro desse plano divino, foi estabelecido, presta bem atenção nisso, foi estabelecido um subproduto da pregação que Jesus mandou pregar. Um subproduto começou a surgir. Assim como também a gente lembra quando os hebreus saíram do Egito, o que aconteceu lá? Saiu só os egípcios? Os hebreus? Não. Saiu lá uma gente misturada. Saiu lá um número de homens, apesar de terem rejeitado... saiu lá um número de homens, apesar de terem rejeitado o convite da graça. Hoje nós temos homens que... um subproduto da pregação desse evangelho, que adotaram os valores ideais e os ideais da igreja. E eu chamo isso de subproduto. Esse subproduto que adotou os valores da igreja, que adotou os ideais da igreja, mas não são a igreja, mas que simplesmente adotaram esse subproduto, eu chamo de cristandade. Uma cristandade professa. Subproduto, a gente entende que é um produto secundário, não é um produto primário. Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje, a igreja está vivendo, num meio de uma cristandade professa, onde há um subproduto, que não é subproduto, que não é primário. Tá? Então, as profecias que o Senhor relacionou no capítulo 13 de Mateus, relacionadas à presente era, apresentam lá a falha e o fracasso da cristandade por não possuírem a natureza divina, por ser um subproduto. E, dessa forma, por não possuírem a natureza divina, são passíveis do juízo de Deus. E o Senhor descreve isso muito bem dentro das 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Os juízos de Deus dentro dessa cristandade professa. E se a gente olhar, eu não quero me ater nisso aqui, porque senão a gente sai fora do assunto. Ele só fazendo aqui um retrospecto rápido, quando ele fala lá das parábolas do reino, ele mostra lá, em geral, essas 7 parábolas que descrevem essa dispensação entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E ele fala lá da parábola do semeador. O que representa a parábola do semeador? São os diversos tipos de solo que haveria de receber a semeadura. E esse período seria marcado pela oposição da mensagem verdadeira de Deus. Primeira parábola. Eu não posso aqui descrever, isso é até um estudo, uns 2 estudos para falar sobre o capítulo 13 de Mateus, sobre essas parábolas. À medida que o período, a era vai se desenvolvendo, vai transcorrendo,
haverá uma resposta decrescente a essa semeadura. Essa é a parábola do semeador. Uma resposta decrescente a essa semeadura. Depois o Senhor mostra lá numa parábola, quando ele fala da parábola do joio e do trigo, ele fala de um desenvolvimento paralelo do que é bom e do que é mal. Cresce o bom junto com o mal. Estamos falando aqui, vamos repetir, estamos falando de uma cristandade professa, algo, um subproduto. Depois o Senhor mostra aqui uma parábola da mostardeira. O que ele está mostrando lá? Em relação à cristandade, a presente era está caracterizada por um crescimento externo anormal. Estamos diante de uma cristandade crescendo de uma forma anormal. Jesus profetizou isso. E depois nós vemos aí, então, nisso aqui nós vemos a oposição ao reino, né? Que essa cristandade, ela professa. Depois ele fala da parábola do fermento, que ele fala da obra de um falso sistema religioso. E é exatamente isso que Paulo fala na segunda carta do capítulo 3 de Timóteo. Ele fala, quando o Senhor fala da parábola do fermento, ele fala da obra de um falso sistema religioso pela introdução de um fermento na massa. Ou seja, um subproduto que saiu do produto verdadeiro. Assim, ele está falando, Paulo está relacionando a uma cristandade que vai sendo introduzido nela um elemento corrupto, doutrina sem Cristo, ensinamento sem Cristo, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Esse é um subproduto que a gente está vivendo nos dias atuais e vai permear ainda até o arrebatamento da igreja. Essa é a situação que Paulo ele mostra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Pois bem, explicando nesse preâmbulo a respeito dessa cristandade professa, então a gente volta ao nosso estudo. Primeiro, diante dessa situação, a provisão que Deus faz para os seus filhos, para os crentes, é escapar desse subproduto. Entenda bem, irmãos. A igreja tem que escapar desse subproduto. Infelizmente, muitas entraram para esse subproduto. A igreja ela está situada dentro de uma cristandade, mas ela não é a cristandade. A igreja é um povo tirado, ela é eclésia, é um povo tirado para fora. Para fora. Pois bem, então, diante dessa provisão que Deus faz, Paulo, então, depois dele falar sobre o mal, esse mal que cresce até o versículo 9, agora ele começa a falar assim, bom, eu vou falar a respeito da doutrina e do ensino que vocês precisam ter. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Paulo se tornou um dos maiores exemplos de fé, de amor, de fidelidade do cristianismo verdadeiro. O seu caráter era demonstrado por uma conduta exemplar, muito evidenciada no contrastando a situação do declínio dos costumes morais já na sua época. Uma religião já na sua época sem autenticidade. Uma propagação já de falsas doutrinas já na sua época. Ele já estava convivendo com isso. E Timóteo, ele chama Timóteo a ser diferente.
É como se Paulo estivesse falando para nós hoje, vocês precisam ser diferentes no meio dessa cristandade professa. Ele está chamando Timóteo a viver uma vida diferente. Timóteo estava rodeado de falsos mestres. Paulo orienta para ele seguir um caminho diferente, um outro caminho. Paulo orienta para ele não ir de acordo com a correnteza que estava se dando. Não, Timóteo, vira, não vai de acordo com a correnteza do engano. Paulo estava falando com Timóteo, e nessa palavra está falando com todos nós, em meio a essa corrupção, essa cristandade professa, em seguir os exemplos dignos de serem imitados. E ele certamente é um desses exemplos. E eu vou mostrar por que Paulo está falando, está se colocando aqui como um exemplo. No procedimento dele, no propósito dele, na fé dele, na longanimidade dele, no amor dele, na perseverança dele em meio aos tempos difíceis. Em meio aos tempos difíceis. Irmãos, em meio aos tempos difíceis, nós temos que ter esses procedimentos que Paulo chama Timóteo a ser seguido. Se nós quisermos, se a igreja do Senhor quiser escapar dos males da cristandade professa hoje, nós precisamos estar estabelecidos na doutrina de Paulo. 10, que Paulo associa a respeito do povo do Israel, sobre o zelo que eles tinham por Israel. Será que ele podia também associar essa cristandade falsa também com o zelo de Deus, mas sem entendimento? Quando ele diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não o entendimento. Será que ele podia não sei se a gente pode associar, você vê nessa cristandade um certo zelo de Deus, mas acho que entendimento. Sem Deus. Eu não entendimento. Um certo zelo, mas sem Deus. Entendimento, mas sem entendimento. Sem a graça de Deus. Aí ele chega no versículo 10, versículo 13, diz: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então a gente pode ver essa cristandade hoje com zelo, realmente tem zelo. Você vê esse movimento aí, um movimento assim de encher o olho, difícil escapar, né? Mas sem entendimento. Quando ele diz para Timóteo, tem seguido plenamente a minha doutrina, eu chamo a atenção aqui para a palavra plenamente. Tem seguido plenamente a minha doutrina. Nós não podemos passar por cima disso aqui. Um mero conhecimento, irmãos, um conhecimento vago, ele não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos seguir plenamente, inteiramente, plenamente, a doutrina que Paulo ele chama para ser seguida. A doutrina de Paulo, ela nos revela de uma maneira bastante completa as boas novas. Quando Paulo chama para seguir essa doutrina dele, é porque as doutrinas dele são as boas novas concernentes à pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Mas é bom a gente lembrar que o Evangelho revelado a Paulo e que ele chama a atenção para Timóteo,
E ele chama atenção para a igreja, para seguir esses exemplos, para seguir essa doutrina. Esse evangelho que foi revelado a Paulo e foi pregado ao mundo, esse evangelho ele incluía muito mais do que é proclamado hoje nos círculos evangélicos, podemos dizer assim. Muito mais. E eu falo isso sem medo de errar. Esse evangelho que Paulo chama, que foi revelado a Paulo, ele estava embutido nele algo muito mais do que a gente tem visto por aí nos dias que a gente vê. Paulo, ele não... Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, ele não somente pregou, proclamou um perdão de pecados através de Jesus Cristo, mas ele pregou e estava embutida no evangelho que ele recebeu de Cristo também uma renúncia. Uma renúncia do homem que comete pecados. Então, além do perdão de pecados, há uma exigência de renúncia de pecados. E isso parece que não está sendo muito bem pregado nos dias que a gente está vivendo. Essa renúncia. A doutrina de Paulo não foi uma reforma do velho homem. Não. Mas, e uma mera, talvez não foi também uma mera mudança de vida. Paulo, quando ele falou o evangelho que ele recebeu e quando ele pregou, ele falava de julgamento. E esse julgamento, ele requer que se deixe o homem velho de lado. Renúncia. Que se deixe o homem velho na morte. Renúncia. E se introduza uma nova maneira de viver. Se introduza inteiramente uma nova vida em Cristo. Então não é uma melhora, é uma morte. Esse é o evangelho que Paulo recebeu de Cristo. E isso é todo o diferencial de uma cristandade professa que a gente está vivendo hoje. O qual eu mencionei aqui alguns segmentos evangélicos que não dá para citar aqui, mas... que o Evangelho ele não nos convida a um novo procedimento, ele nos convida a um novo nascimento, e um novo nascimento vai nos conduzir a um novo procedimento. Não adianta ser mudado, não adianta a gente pegar lá aquelas colocações de Jesus no Sermão do Monte. A mensagem do Sermão do Monte não é para a salvação, é para o salvo. Isso é uma instrução para o salvo. É uma instrução. Vou seguir isso aqui que eu vou ser salvo. Então, o Evangelho, isso que você está dizendo. O Evangelho nos convida a um novo nascimento. E um novo nascimento vai nos conduzir a um novo procedimento. Isso. E, além disso, Paulo, ele também, a doutrina de Paulo, ela nos liberta desse mundo. Ele falou que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mal. Então, é evidente, então, irmãos, que a doutrina de Paulo, ela expõe, então, a doutrina de Paulo está expondo a corrupção dos últimos dias. Essa cristandade, esse sistema falso de religião, esse sistema essa cristandade, ela retém o velho homem sob uma capa de uma profissão cristã. E não é esse o objetivo.
ela busca gerar uma mudança de vida, mas, conforme você falou, um certo zelo. Mas está separado de Cristo. Está separado da graça de Deus. Continua deixando as pessoas no mundo. Não tira elas do mundo para viver uma nova vida. Deixa no mundo. Essa é a tônica da cristandade hoje. É um esforço para a tônica dessa cristandade professa, é um esforço para tornar o velho homem respeitável no mundo em que ele está vivendo. No mundo mau. Em um lugar melhor. Um lugar mais resplandecente. A coisa está tão feia que tem crente que já não está... Quando você fala de arrebatamento da igreja, ele não conhece nada, ele não sabe nada, ele não entende nada de arrebatamento da igreja. E seria melhor não falar com ele. Há pouco tempo eu entendi isso. Uma mudança. O cristianismo, conforme revelado na doutrina de Paulo, nos leva a Cristo. Nos leva a um novo homem, a um novo mundo. Além disso, a doutrina, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Essa doutrina de Paulo, ela abrange toda uma verdade, toda a verdade que foi revelada à igreja, o mistério. Não somente o seu ensino, que é proclamado nele, a graça, por meio de Cristo, mas também revela todo o propósito de Deus para os crentes, né? Que são unidos para formar a sua igreja. Irmãos, uma grande armadilha desses últimos dias é um esforço para levar os crentes a contentar-se com o conhecimento superficial da vida cristã. O grande esforço e uma armadilha desses últimos dias que Paulo ele mostra é esse esforço para levar os crentes a contentar-se com o conhecimento superficial a respeito da salvação. Nós ignorando muitas das vezes os tantos privilégios como as responsabilidades que seguem a um salvo, como parte da igreja de Deus. Fazer tudo que se atende às necessidades do homem, às vezes tornando ele permanecendo indiferente ao que é mais querido para o coração de Cristo. Essa é uma grande armadilha dos últimos dias, nesse esforço que se tem para levar muitos a menosprezar o conhecimento da responsabilidade que tem diante do Senhor. Bem, não dá para continuar falando mais sobre tu, porém, segue a minha doutrina. Deixa eu partir para outra aqui, porque a hora já vai embora lá. Modo de viver. Modo de viver. Esse versículo 10, 11, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Esse modo de viver de Paulo, se o diabo ele não consegue, o inimigo, ele não consegue poder para nos impedir de ter a luz da doutrina de Paulo, se ele não consegue impedir que nós, os crentes, tenhamos a luz da doutrina de Paulo, como nós já falamos, ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai tentar estragar o modo de vida. Ele vai tentar denegrir o modo de vida, para que a doutrina
a luz que esses crentes receberam, a doutrina, para que essa doutrina recebida, ela seja desprezada pela inconsistência entre aquilo que você recebeu e a sua vida. Por isso que Paulo chama atenção também para o seu modo de viver. Não pode haver inconsistência daquilo que nós recebemos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos e daquilo que nós vivemos. Paulo chama essa atenção para o seu modo de viver. Se quisermos, como crentes, escapar desse mundo mau que caminha em passos largos para a perdição, desses últimos dias maus, se quisermos escapar, nós precisamos não somente da sã doutrina de Paulo, mas precisamos também prestar atenção ao seu modo de viver. Aí, se eu for falar sobre o modo de viver de Paulo, eu vou quase que levar aqui umas 3 horas, mostrando para vocês como é que foi o modo de viver desse servo de Deus. Muito abençoadamente, o apóstolo coloca diante de nós o caráter dessa vida, desse modo de viver. Por dentro, concernente a ele, era uma vida marcada por conduta, uma vida de fé, uma vida longânima, uma vida de amor, uma vida de paciência, algo que estava intrínseco dentro dele. E externamente, uma vida marcada de perseguições e aflições. Era essa a situação do modo de viver de Paulo, que ele chama, que ele mostra aqui, a minha doutrina, o modo de viver, a intenção. Muitas vezes as nossas vidas são caracterizadas pela falta de às vezes por a falta de qualquer propósito, irmãos, definido, ou de um propósito, de uma conduta que às vezes está um pouco longe de Cristo. O apóstolo era um homem que tinha propósito na sua vida. Ele poderia dizer, para mim, esse que chama o meu modo de viver, é esse que disse assim, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E ele diz ainda, esse que nos chama para seguir o seu modo de viver, foi ele que disse o seguinte, uma coisa eu faço, eu olho para o alvo, para o prêmio do chamado soberano de Deus em Cristo Jesus. Eu estou olhando para o alvo, para o prêmio do soberano chamado de Deus para mim. E a igreja tem um chamado para viver nesse mundo. A vida desse servo de Deus foi marcada por uma vida de fé. Quantos tomam o caminho de separação de fé, não é? Então, nós tínhamos aqui alguns exemplos de Ló, de Abraão, mas vamos passar. O amor de Paulo estava por trás da sua longanimidade. Era um homem que vivia realmente, apesar das perseguições, das aflições, mas ele suportou, como Hebreus 11, 27 fala, como Moisés antes dele, como vendo aquele que é invisível. Pois bem, continuando aqui, o versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, já falamos disso, o modo de viver, também acabamos de falar, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. O versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. No versículo 11, eu pulei, perseguições, aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Um outro fato também que que nós precisamos estar bem alicerçados nesses dias maus, na presença do mal dos últimos dias, temos tão somente a doutrina do cristianismo, como revelada por Paulo, tão somente o modo de vida dele, consistente,
com a doutrina, mas nós temos também o próprio Senhor para poder nos apoiar. Paulo está dizendo aqui que o Senhor estava apoiando ele. Paulo está referindo aqui à própria experiência que ele teve com o Senhor, da graça dele, que o Senhor deu para ele, para encorajar ele em meio ao dia mau. Quaisquer que fossem as perseguições que ele sofria, quaisquer que fossem as perseguições que a igreja sofre, ou talvez sofrerá até os últimos dias dela, quaisquer que fossem as aflições, ele diz que ele foi chamado a suportar, e ele poderia dizer, de todas elas, o Senhor me livrou. Se tem uma esperança, se tem uma coisa concreta que nós temos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor estará nos livrando nesse dia mau, nesses dias tremendos, esses dias ruins. Ele diz lá nos próximos capítulos, que ele fala assim, o Senhor me fortaleceu, olhando para o restante do seu caminho, né? Até ali diz, o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial. Era essa a esperança que Paulo tinha. E se nós quisermos conhecer plenamente a doutrina de Paulo, viver de modo como Paulo vivia, de um modo coerente, com a doutrina diante de todo tipo de oposição e até mesmo perseguição, nós precisamos da graça sustentadora do Senhor. Nós não podemos pensar que nós vamos sustentar a doutrina e viver a vida à parte de Cristo. Só com Cristo nós vamos viver isso. Sem mim, o Senhor falou com os seus discípulos, sem mim vocês não podem fazer nada. O inimigo é forte, nós somos fracos. Mas o apóstolo descobriu que a graça do Senhor, ela era suficiente para capacitar ele a enfrentar todo o poder do inimigo, todo o mal que viria a acontecer dentro de uma cristandade professa. A força do Senhor, ele fala em Coríntios, a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E ele acrescenta, quando eu estou fraco, então aí que eu estou forte. Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Depois, no versículo 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Em um dia cheio de maldade, de confusão, há sempre aquele perigo do desânimo. Desânimo de crescer, desânimo, às vezes passa a ideia de desistir da verdade, de abandonar. Paulo está falando aqui, precisa permanecer naquilo que aprenderam. Qual foi a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia? A igreja que é representada na igreja do arrebatamento. A igreja que vai ser arrebatada. Qual foi a única palavra que o Senhor usou para essa igreja? Foi para essa igreja. Ele usou essa palavra para a igreja de Filadélfia. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Ele fala aqui, permanece naquilo que aprendeste. Guarda o que tens. Nós somos exortados em meio ao dia mau a permanecer. Permanecer na doutrina de Paulo, permanecer na vida consistente com a doutrina, permanecer no chamado do Senhor e permanecer nas coisas que nós aprendemos. Nós lembramos que ao longo
da história da igreja, as grandes verdades que podem ser resumidas pelo apóstolo como minha doutrina, as grandes verdades que foram reveladas à igreja, que ele simplifica sobre a minha doutrina, essas grandes verdades durante o desenvolver ao longo da história da igreja, essas grandes verdades estão sendo obscurecidas gradativamente. Se não inteiramente ignoradas, se não inteiramente esquecidas, à medida que o tempo vai se aproximando e os dias vão ficando maus. Irmãos, proclamar a verdade, falar a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, sem dúvida vai acarretar em conflito diante do mundo que nós estamos vivendo. É ou não é? É conflito. Velar pela verdade, pregar a verdade, anunciar, ensinar a verdade, isso vai acarretar em conflito. Pois o grande esforço que do inimigo hoje é estragar qualquer testemunho de Cristo. Roubar a verdade. Roubar a verdade. E isso ele procurará fazer usando muitos apelos enganosos para nos atrair de volta e nos levar, muitas das vezes, a associações contrárias à doutrina que nos é ensinada. Se nós permitirmos ser atraídos a formar elos com qualquer associação que vai contra essas doutrinas que não sejam verdadeiras, certamente nós perderemos a verdade. Nós abandonaremos o caminho da fé e nós estabeleceremos na profissão religiosa mundana e corrupta, que uma cristandade mundana e corrupta. A partir do momento que nós nos desviarmos das verdades reveladas, nós estaremos sendo inseridos nessa cristandade professa, que tem o seu juízo, o seu final, que está lá no capítulo 17 de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. A religião única. Está se criando essa profissão, essa cristandade professa, ela vai crescendo, ela vai se avolumando para um ecumenismo, para uma religião única que vai se desenvolver grandemente no período da grande tribulação, no período do anticristo, e essa religião única, um dia também ela vai cair. Então, só conseguimos escapar disso tudo preservando a verdade que Paulo ele está falando com Timóteo. Sai disso. Tu, porém, sai disso aí. Preserva a verdade. Sai daí a necessidade da palavra. Permanece naquilo que você aprendeu. Não está aqui por acaso essa palavra, não. Permanece naquilo que você aprendeu e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Às vezes alguns crentes desistem. Alguns crentes, de repente, desistem de algumas grandes verdades que há muito professaram. Será porque não aprenderam a verdade de uma maneira inspirada ou não? Muitos aceitaram a verdade simplesmente, talvez pela palavra de alguém, se firmaram na palavra desse alguém, não foi crida com uma fé simples na palavra de Deus. Assim, eles não sabem totalmente de quem tem aprendido. É muito perigoso se firmar hoje em homens. É muito perigoso. É muito perigoso se firmar em verdades humanas. É muito perigoso. E, aliás, nós estamos vivendo dias
que os homens, eles são tremendamente persuasivos com respeito a isso. Mas é preciso ter cuidado se as verdades estão sendo pregadas, estão sendo ensinadas como preciso. E por fim, é as Sagradas Escrituras. Eu vou terminar, eu não vou continuar, já deu lá a hora, acho que eu já até passei da hora. Uma das coisas que Paulo fala para você se proteger nos dias atuais é firmar-se nas Sagradas Escrituras. A proteção final contra todos os males da cristandade nesses últimos dias, ela está encontrada no aspecto, no apego à inspiração e à suficiência das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras nós temos verdade apresentada de uma forma permanente, protegida do erro, por inspiração e apresentada com autoridade divina. Paulo ele coloca diante de nós o grande ganho das Escrituras. Primeiro, elas são capazes de nos tornar sábios para a salvação, pela fé que está em Cristo Jesus. E segundo, tendo nos dirigido a Cristo para que encontremos nele a salvação, nós aprenderemos ainda que toda a Escritura, nós vamos saber que toda a Escritura, ela é proveitosa para o crente, visto que e vai por aí afora. Eu vou encerrar, não dá para a gente seguir. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente saber que nós temos o recurso para esses dias maus. Nós temos o recurso. E a Ele seja a glória. Amém.